Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar então o desenvolvimento do jogo, que é um clone do Timberman, é um clássico dos mobile, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, mais rápido, né? Principalmente nas partes que eu já expliquei anteriormente, para que o tutorial não fique muito grande, né? Muito extenso e vocês consigam absorver com mais facilidade, tá? Os arquivos que a gente vai ter para esse projeto são esses daqui, ó. Você vai ter um cenário de fundo, né? Vai ter o nosso personagem, os dois frames dele batendo no barril, né? E aí a pilha de barril que vai estar ou para a esquerda ou para a direita, né? E uma barra de energia e uma fonte para usar no nosso game. E tem dois arquivos de som também aqui. Esses são todos os arquivos que vamos usar no nosso desenvolvimento, ok? Eu vou criar um novo projeto do Xcode. Percebam que nesse momento eu nem vou usar um template de um game, porque lembre-se que a gente já sabe tudo que está em volta por trás de um projeto do Sprite Kit. Eu poderia criar isso tudo na mão, né? Então eu vou usar um single view app mesmo. Eu vou chamar esse de Timberman Felpudo, tá? E vamos iniciar o nosso projeto. O primeiro passo aqui, eu já vou importar os arquivos que eu vou precisar, tá? Então eu vou selecionar todo mundo, ó, deixa ele selecionado a pastinha aqui e importa ele aqui para dentro, tá? Deixa marcado copiar se necessário e deixa essa opção ligada, adicionar nos targets, tá? Então já temos aqui todos os gráficos e imagens carregados, né? Então o primeiro passo aqui é vir na View Controller e fazer a View Controller carregar a cena do Sprite Kit. Eu vou simplesmente substituir o código da minha View Controller por isso aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês. Então eu preciso importar o Sprite Kit e a minha View Controller dentro da View de Load ele vai carregar uma cena, uma SKView, e dentro dessa SKView ele vai trazer uma cena do Sprite Kit, né, um SKScene, e apresentar isso dentro dessa view, tá legal? Então essa cena aqui ela ainda não existe, tá? Eu preciso criar uma segunda classe, então vamos clicar aqui, ó, Command N ou New, né? Você vai criar um novo Cocoa Touch Class, subclasse do SKScene, e eu vou chamar de minha cena, tá legal? Lembrando que a gente não precisa disso aqui, né? E lembrando também que você precisa importar o Sprite Kit para que ele venha o SKScene dentro da classe, né? Bom, lembrando que o SKScene ele precisa do método didMoveToView, que vai ser onde que a gente carrega a view, né? a cena. E aqui dentro eu vou começar a tratar e colocar os objetos que vão fazer parte da minha cena, né? Então, primeiro passo aqui eu vou falar só self background color, vou colocar um preto no fundo e eu vou carregar um sprite aqui que vai ser a minha imagem de fundo. Então eu vou falar aqui, então declarei o sprite node e eu preciso ajustá-lo e adicioná-lo à minha cena, né? Então eu vou falar aqui meu bg.size.widget vai receber o tamanho da cena, então mesma coisa, ok? Então eu vou executar ele uma vez aqui, vamos ver se dá tudo certo. Ok, percebam que a imagem, o pivô dela está aqui no 0, né? Eu preciso também posicionar essa imagem. E eu posso falar isso para posicionar no meio do frame, né? Mid-x e self.frame.mid-y, tá ok? Seria legal você enviar o BG lá para trás também, para ele ficar no fundo de tudo, ó. Então você usa aqui o zPosition -1, tá? Ou -2 no caso, porque ainda vai ter o texto, o personagem, enfim. Por enquanto eu vou deixar ele -1
E conforme eu for adicionando as coisas, percebo que a camada Z, né, seria a ordem que as coisas são sobrepostas umas às outras, né? Legal, já temos nosso background, então vamos agora colocar o personagem. Então, declarei o personagem, o jogador, e mesma coisa, vamos adicioná-lo na cena. Antes disso, vamos posicioná-lo, né? Então, ok? Então, vou posicioná-lo ao meio, menos 90, porque ele fique do lado esquerdo, tá? Legal, já temos a imagem do fundo, já temos o personagem. Eu preciso agora adicionar a pilha de barris, né? A pilha de barris eu posso fazer com um loop de repetição, um for, né? Então, basicamente, eu teria que chegar aqui. Vamos antes de adicionar os objetos na cena. Podemos fazer isso depois, ó. Adicionou o fundo, adicionou o personagem. Perceba que os gráficos vão ficando, a camada dos gráficos, né? O Z position, vai sendo adicionado de acordo com a ordem que você vai adicionando os objetos, né? Então, eu vou falar assim, ó, for i em 0 até menor que 13, tá? Eu sei que já que são 12 barris que cabem na cena, então nós vamos falar aqui, ó, let barril. Então, esse aqui vai ser o posicionamento do barril, eu vou deixar ele no meio da cena, e o y 135, que eu sei já que é a altura do piso aqui. Vou usar o contador i e multiplicar pela altura do barril para que um fique em cima do outro, né? E vou falar para adicionar cada um deles na cena, tá legal? Beleza, então já tenho a pilha de barris, o fundo, o personagem. Vamos também adicionar o label de texto e a barra, tá? Então, só para a gente deixar esses componentes aqui na cena, eu vou já declarar e adicionar eles no lugar deles, tá? Então, na minha cena eu já vou deixar declarado aqui, ó, alguns objetos. Quem são esses objetos? São dois label nodes, né, dois textos, um para definir a pontuação e um para aparecer fim de jogo, né? E a barra, que é o contorno da barra, aquele gráfico que a gente viu, e a barra em si mesmo, que vai ser enchida ou esvaziada, vai ser um SK Shape Node, ok? Vai ser um retângulo, né, um componente do Sprite Kit. Depois que eu adicionar todo mundo aqui, eu vou configurar o meu texto e também vou adicioná-lo à minha cena, tá legal? Lembrando que como eu estou trabalhando com fontes, né, eu já importei o arquivo da fonte, é o TTF, estou utilizando ele aqui. Lembre que em todo projeto do Xcode, quando você usar uma fonte não nativa dele, né, você precisa adicionar ele no info.plist, maisinho, adiciona esse parâmetro aqui, ó, fonts provided by application, dá um enter, uma, duas vezes, né, ele já até adicionou um item, você pode ter quantas fontes você quiser, e aqui você tem que carregar o nome do arquivo, ó, truecrimes.ttf, tá? Lembra de respeitar o maiúsculo e minúsculo, e lembra também, ó, aqui é o nome do arquivo da fonte. Quando você estiver carregando aqui, ó, esse é o nome interno da fonte, né? Cada arquivo de fonte tem um nome, vamos dizer assim, oficial, né? E esse nome você conseguiria ver ele aqui, ó. Se você abrir com o catálogo de fontes, você consegue enxergar o nome da fonte ali, enfim. Então, já criei e configurei o texto, ó. Por enquanto eu não tenho essa variável pontos, ó. Vamos criá-la aqui então. Então eu já vou deixar aqui, tá? É um int mesmo, é só para ele marcar os pontos, tá? Então vamos executar mais uma vez. Legal, a gente já tem a pilha de barris e já tem o nosso score, né? O nosso label node com a pontuação, tá? Mais adiante a gente adiciona a barra, né? E os outros itens, enfim. Eu preciso criar um método para organizar esses barris. Um barril vai ser para a direita, o outro vai ser para a esquerda, vai ser aleatório isso aqui, né? Então eu vou precisar trabalhar esse for aqui.
para sortear os barris, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Ó? Quando eu entrar no for aqui, você poderia falar assim, ó, let sorteio vai receber um int.random, um número randômico, né? Que vai começar em 0 e vai até, vamos supor assim, ó, menor que 10, tá? De 0 a 10. E aí o que eu vou falar aqui para ele? Ó? Eu preciso ter o caminho da imagem, tá? Vamos colocar caminho, vamos colocar assim, ó, imagem URL, tá? Vai receber o quê? Por enquanto, um string vazio. Para a gente espelhar esse objeto da esquerda para a direita, você tem que dar uma escala -1 em x. Então eu também vou declarar, ó, escala x, recebe 1 por enquanto, tá? E também quando eu espelhar esse objeto para a esquerda e para a direita, eu vou ter que dar um pequeno offset na posição em x, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, var px, posição em x, tá? Por enquanto, vamos deixar em 0, tá legal? Eu também vou declarar aqui, ó, nome. O que é o nome? É o nome do objeto, porque depois para verificar se eu apertei no esquerdo ou direito, né, no barril, para verificar se ele está apontando para a esquerda ou para a direita, eu vou registrar também um nome nele, tá legal? Beleza, então fiz um sorteio, declarei aqui alguns parâmetros e depois eu vou criar esse barril baseado nesses parâmetros, tá? Que ainda não foram usados, né? Como o compilador está mostrando aqui, né? Então vamos lá, esses valores vão ser armazenados, né? E aí a partir daqui eu vou começar a sortear isso daqui. Então eu falo assim, ó, if se o i for maior que 2, aí eu começo a sortear. Se não, aí a gente já pode falar que imagem URL é barril, px recebe a posição da metade e o nome, eu vou dar o nome de meio, tá? Que é o barril do meio, só para eu identificar ele depois. Então o que vai acontecer? Enquanto o contador for 0, 1 e 2, os três primeiros itens, 0, 1 e 2, eles têm que ser o barril zerado. A partir daqui ele vai começar a sortear, tá? Então dentro desse if aqui, eu vou perguntar de novo, ó, if sorteio, no caso ele já é maior que 2, né? Ele já é 3, 4 em diante. Se ele for menor que 5, então eu coloco o barril do meio. Então eu vou até copiar isso daqui. Então 0, 1 e 2 ele sempre vai ser barril do meio, né? Aqui tem que dar um espaço, não esqueçam disso. Ele sempre vai ser barril do meio, para o jogo começar sem morrer, né, logo no começo. A partir do 2, se ele for menor que 5, ainda é barril. Se não, se o sorteio for menor que 7, por exemplo, eu posso já falar que é o barril inimigo. Eu vou dar um pequeno offset na posição X e eu vou falar que esse cara aqui é o ESC, é o que está virado para a esquerda, tá? E se não, se ele não for menor que 7, né, se ele for 7, 8 ou 9, na verdade, né, a gente fala que barril inimigo também, e mid x mais 30, meio, e a escala em x, eu falo que é -1. Meio não, esse aqui é dir, né? Ele está apontado para a direita e eu dou -1 na escala, tá legal? Adiante aqui, perceba que a gente está declarando a variável, está escrevendo valores na variável, mas não está nunca usando essas variáveis, né? Eu preciso então, o nome da imagem eu vou substituir por imagem URL, a posição em x vai ser o px, tá? E aí eu adiciono o barril. Vamos ver aqui. Então legal, ó, ver que ele sorteou, eu só inverti o valor do offset, né? Mas tudo bem. E vamos só entender essa lógica aqui. Tá. Aqui eu dei -1 na escala, mas eu teria que zerar essa escala aqui.
Ó, 1. Ou então, inclusive aqui, ó, não precisaria porque ela já está recebendo 1 ali no início. Eu esqueci, na verdade, de dar escala no barril, né, no caso. Então, barril.xScale recebe escala x, tá? Deixa eu só verificar também a minha lógica. Ele tem que ser um CGFloat, então é só falar aqui, ó, forçar ele a ser um CGFloat. Então vamos só verificar a lógica. Ó. Então de 0 até 10, vamos mandar ele sortear até 10 mesmo, não até 9. Então 0, 1, 2, 3 e 4 sempre vai ser barril na metade. 5, 6 e 7, vamos colocar menor que 8. 5, 6, 7 é o barril da esquerda. 8, 9, 10 é o barril da direita. É isso aí. Só mais uma pequena pensada aqui. E também a variável nome que nunca foi utilizada, né? No final, o barril tem que receber barril.name. Esse é um parâmetro que qualquer node do SpriteKit tem, recebe nome, tá? Então cada objeto vai estar com um nome aí, tá? Então legal, vamos executar ele mais uma vez. Aqui não é menos 30, aqui é mais 30 e esse menos 30, tá? E aqui faltou um i também. Legal? Então cada vez que eu executar ele, você vai ver que a gente vai ter uma ordem diferente aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o código para vocês enxergarem ele inteiro. Então essa que é a lógica que eu usei para montar a pilha de barril, tá? Um for, algumas variáveis e a gente tem que sortear e então esse aqui é o loop de repetição que vai criar os barris, tá? Então seria basicamente usando uma estrutura de condição, né? Um if-else, e aí eu vou sortear e vou falar quem vai estar olhando para a esquerda e para a direita. Guardo isso em valores, né? E na hora de criar e adicionar o barril eu vou resgatar esses valores, tá? Então legal, cada vez que a gente iniciar, você vai ver que eles vão estar apontando para um lado diferente. E lembrando que sempre os 3 primeiros vão ser um barril vazio, tá legal? Beleza. Seria interessante também eu declarar lista barris, tá? Ela vai ser do tipo array de skSpriteNode, tá? E eu vou só inicializar ele aqui. O que a gente pode fazer aqui, ó, é cada barril que você adicionar na cena, você também fala aqui, ó, lista barris, ponto append, barril. O que vai acontecer? Todos os barris que forem adicionados na cena, eles vão estar dentro de um array. Então, se eu falar lista barris 0, é sempre esse primeiro barril aqui, né? E conforme você vai jogando eles, batendo neles, você vai ter que remover ele da lista, empurrar todo mundo para cá, vai precisar da lista para fazer isso, e adicionar um outro lá no final, né? Então, para isso que eu adiciono todo mundo num array, beleza? O primeiro passo aqui, ó, vamos fazer o evento, então, do felpudo bater, tá? Então, para isso a gente precisa do evento de touch, ó, touches begun, tá? Então, dentro do evento touches begun, a gente vai falar isso aqui, ó. For touch in touches, lembre-se que são múltiplos toques que o iOS reconhece na tela, né? Por isso que ele cria esse array de toques, né? Esse set de white touches, né? E aí, a partir do momento que você tocar, o location ele vai ser o objeto que vai reconhecer a posição do toque. Então, se você falar assim, ó, if location.x
for maior que self.frame.midx, o que isso representa? Quer dizer que o toque foi dado, ó, tocou na direita da tela, tá? Se não, tocou na esquerda, tá? Então, com isso daqui, a gente consegue ter o evento de tocar na tela e saber aonde foi tocado, se foi na esquerda ou se foi na direita, tá? Então, cada toque que eu dou, ó, direita, esquerda, tá ok? Cada uma dessas ações poderia disparar uma função, tá? Então, eu poderia declarar bate esquerda e legal? E aí chamar essas funções quando o evento de touch for chamado, né? O que vai acontecer aqui, ó? Quando você bater na esquerda, por exemplo, eu preciso fazer a ação do felpudo mudar o frame, né? Porque ele está batendo e logo voltar para o lugar. E também o felpudo vai alternar a posição dele aqui na tela, né? Legal. Então, para isso acontecer, eu tenho que falar assim, ó. Felpudo position. A posição dele na esquerda é a mesma que eu já declarei aqui no passado, né? Então é isso aqui. Ok? Eu tenho que falar que a escala dele é 1, tá? E aí agora começa a ação que ele vai ter que executar. No caso aqui, ó, ele vai rodar uma ação que vai ser um SKAction setTexture. O que o setTexture vai fazer? Ele vai trocar a textura, tá? do Sprite Node. E para isso eu preciso entrar com o skTexture e eu posso já carregar ele direto aqui, ó, ImageNamed. No caso, a textura dele batendo é Player Hit, tá? Se eu não me engano, Player Hit, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar a textura do felpudo e no mesmo instante a gente executa uma outra sequência, uma outra ação para ele voltar para a textura original. Então eu vou falar aqui, ó, felpudo.run vai ser um skAction sequência, tá? Lembra que a sequência tem que vir entre colchetes. Então a primeira sequência é um skAction wait, então ele vai esperar 0.15, tá? Vírgula, skAction, volta a textura, skAction.set texture, volta a textura original. Então no caso é um skTexture, ImageNamed, Player Idle, ok? Então ele vai bater 0.15 segundos depois ele volta, ok? E a mesma coisa vai acontecer quando você bater na direita, né? Só que a posição dele, ao invés de menos 90, vai ser mais 90 e a escala menos 1, tá legal? Então eu vou executar aqui, vamos ver se tá tudo certo. Então ele bate e volta, né? Esquerda e direita, legal. Cada vez que eu bater em um dos lados, eu vou chamar essa função aqui, vou chamar ela de animaBarril, tá? Eu vou declarar essa função aqui, ó. Para eu saber se o barril deve ir para a esquerda ou para a direita, é legal a gente passar um argumento para ele, tá? No caso eu vou deixar aqui o argumento escondido, ele vai chamar lado e ele vai ser do tipo boolean, tá legal? Então lembra que esses caras têm que passar um argumento ou verdadeiro ou falso, tá? No caso, para saber que lado que o personagem tá, eu vou criar outra variável aqui
falso, tá? Por que falso? Para mim, falso quer dizer que ele está na esquerda. Verdadeiro quer dizer que ele está na direita. É só um booleano, só para eu saber que lado que ele vai estar, beleza? Então, o que vai acontecer? Bati na esquerda, então o lado recebe falso. Bati na direita, lado recebe true, tá? E eu sempre vou passar esse argumento, ó, lado, na hora de executar essa função, tá? E aí, na hora de animar o barril, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Primeiro eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de distância, que vai ser um CGFloat, tá? E aí eu vou falar assim: eu quero que o CGFloat receba ou menos 200 para ele fazer a animação para a esquerda, ou 200 para ele fazer a animação para a direita. Então eu só pergunto assim, ó, lado, interrogação, é um ternário aqui, menos 200, dois pontos, 200. Então ele vai criar a variável dist e vai alimentar ela perguntando aqui, ó, lado é verdadeiro? Não, é falso. Se for falso, ele é para o menos 200. Se for verdadeiro, ele é para o 200. Na verdade, eu acho que é o contrário isso aqui, mas tudo bem. É 200 e menos 200. Né? Se o lado é verdadeiro, quer dizer que ele está na direita. Ah, não, perdão, é verdade. Se ele está na direita, a animação tem que ser feita para a esquerda. É isso aí. E aí você vai falar assim, ó, lista barris no item 0, tá? O primeiro barril, o barril lá de baixo, ponto, run. Eu vou falar, ó, skaction, sequência, entre colchetes, a sequência. Então, a primeira sequência, skaction.move by, o x é o dist, o y, eu vou fazer ele só um pouquinho para cima, para parecer que ele está subindo, né? E 0,25, tá? A próxima ação, quando ele chegar lá no final, é skaction.remove from parent. Legal. Eu posso também falar para ele fazer uma animação de girar também, né? Run. skaction.rotate. Aí eu posso até usar o valor do dist ali, ó. Por exemplo, dist dividido por 10, né? 200 ele vai sair girando muito. Vamos dividir ele por 5, vai? Para ele dar uma girada mesmo. E também, ó, 0,25, tá? Depois que eu bati no barril, eu removo ele, ó. Eu falo assim, ó, lista barris, ponto, remove, at 0. Então ele sai da lista, né, de barris, tá? Vamos... aqui ele falou só para mudar para let, né, porque nunca foi mudada essa variável. Então, ó, bati na direita, legal, o barril foi embora. Direita, esquerda... Legal, vai chegar no final, vai acabar a lista, ele vai dar pau ali, ó, fora de limite ali, né? Legal. Já temos então, vamos executar mais uma vez, já temos então a ação de bater num barril de um lado para o outro, né? Beleza? Então eu não quero que ele gire tanto, vou dividir por 10 mesmo, ele vai girar um pouquinho menos. Bom, então até aqui o que a gente tem é que a gente bate no barril e ele sai um para cada lado, né? E é removido da lista. Você pode ver que o último sempre, né? O 0 é sempre o primeiro de baixo para cima, né? No momento que a gente bate nele aqui, a gente tem que animar o reposicionamento do barril, tá? Então a gente fala assim, ó, empurra barril, tá? Vou chamar uma função aqui, ó.
Vou registrar a função aqui, né? Isso aqui ele vai empurrar o barril para baixo, tá? Para fazer isso aqui, você poderia percorrer a lista de barris, tá? For B in e mandar cada um desses barris ser empurrado para baixo, né? Tá legal? Então, nesse momento aqui, percebam que a distância é a altura do próprio barril, né? E aí cada toque que você der aqui, ele vai empurrar. Na verdade é negativo, né, o valor. Então, dessa maneira você vai reposicionar cada item, né? Aqui acabou a lista, né? Ele deu até erro, porque acabou o array. No final, a gente precisa, cada vez que você percorrer isso aqui, você precisa criar um novo barril na posição lá em cima, tá? Nesse momento, pessoal, vamos chamar uma função que eu vou chamá-la de criar barril e eu vou colocar aqui, vamos por enquanto chamar criar barril, né? A gente tem aqui 12 barris de altura, né? Deixa eu ver se eu me lembro quantos eram. Isso, de 0 a 12. Então a gente tem que passar. Bom, então a cada vez que a gente passar por esse método aqui, eu vou chamar uma outra função que vai chamar criar barril, tá? E eu vou declarar ela aqui. E percebam que essa função ela vai instanciar um objeto e colocar na minha cena. É bem similar a isso que a gente fez no começo, né? E daria para reaproveitar isso aqui de uma maneira um pouco mais legal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na verdade só o for. Então daqui até aqui, ó, eu vou recortar ele. E aqui quando eu passar pelo for, eu vou chamar a função cria barril e eu vou passar o i, tá legal? O contador apenas. Então vamos deixar aqui escondido contador do tipo int, tá? Então, contador não, eu vou chamar ele de i até aqui, que eu não preciso mudar nada. Ok? Então cada vez que ele passar pelo for aqui, de 0 a 12, né, ele vai chamar o criar barril. Ele está reclamando aqui, porque na hora que eu empurro o barril, eu tenho que criar um novo barril, e eu vou colocar aqui o valor dele de 12, né, que ele vai ser criado justamente no topo, né, em cima, tá? Então ele vai passar por essa função e vai criar um novo barril, né? Tá legal? Então, beleza, a gente tem lá criando barris infinitamente, criando e martelando. Precisamos agora verificar se a jogada vai dar certo, né? Se pontua ou se o felpudo cai fora e dá o fim de jogo, né? O melhor momento para fazer essa verificação seria na hora que você bater aqui, ó. Você vai estar chamando essa função bate direita e bate esquerda, né? E o que vai acontecer aqui é esse método, né, que ele vai chamar. Deixa eu só tabular todo mundo. No Xcode, se você dá um Ctrl C, Ctrl V, ele alinha a tabulação aqui, né? Enfim, então esse aqui vai ser o momento que a gente pode fazer essa verificação, tá? Aqui, se a gente perguntar, aqui eu sei que ele está batendo do lado esquerdo, né? E ele está mandando o barril para o lado direito, né? Então o que a gente tem que ter em consideração é que na hora que você bater aqui, na hora que essa função for disparada, o próximo barril você tem que saber se ele está virado para o lado esquerdo ou para o lado direito. É por isso que a gente criou um nome, né, para o barril. E eu dei aqui no parâmetro name do sprite node dir e ask. Então nesse momento a gente pode fazer essa verificação, tá? Então, por exemplo, aqui no bate esquerda, eu pergunto, ó, if lista barris na posição 1, que seria o próximo barril de cima, né?
ponto name for direito, tá? Então quer dizer que ele perdeu, tá? Aliás, aqui tem que ser esquerdo, né? Se o próximo barril, o nome dele for lado esquerdo, então perdeu. Se não, pontua, tá? Então eu vou criar dois métodos aqui. O pontua, ele vai só acrescentar um, né? E aí você pode atualizar o texto. E vamos copiar essa mesma estrutura aqui, esse if else aqui, para o direita também, né? Então se for dir, perdeu e pontua. Então vamos executar ele mais uma vez. Então ele vai pontuando. Se aqui no caso ele estaria errado, né? Que esse desce e bate nele. Tá legal? Então aqui no caso direita, aqui no caso eu acho que o nome dele está trocado na hora da criação, né, do barril. Então cuidado para não fazerem esta confusão. Também é trocar uma flag, ele também até poderia trocar o condicional, né? Mas enfim, estava só invertido lá, né? Então acertou, aqui acertou, né? Ó, quando chegar no próximo eu clicar, ó, ele não fez nada, errou, né? Por enquanto não tem a função perdeu, mas aqui não está adicionando ponto. Se eu clicar no errado, né? Legal. Preciso então do método perdeu. Perdeu. Bom, para não ficar muito extenso, né? Eu vou trazer esse método aqui inteiro. Então, só para vocês verem aqui, ele vai rodar um som, tá? Eu vou carregar. Vamos adicionar então esses dois SK Actions, que são sons, tá? Então, na hora que ele perder, ele vai rodar esse som aqui. A variável pode jogar vai ser setada para falso, então eu vou colocar uma variável aqui, ó. Vai começar como verdadeiro, tá? Só para bloquear o usuário de jogar. Eu vou fazer isso posteriormente. E outra variável pode reiniciar também. Que faltou ali. Então, basicamente essa função, o que ela vai fazer? Vai rodar um som, vai fazer uma flag para o usuário parar de jogar. Se o lado for o esquerdo, na verdade, ele empurra o felpudo para a esquerda ou para a direita, faz aparecer o texto do fim de jogo. A gente não configurou ainda este texto do fim do jogo, né? Então vamos configurar aqui o texto do fim do jogo. Eu vou deixar ele escondido, tá? Então quando você perder, ele vai aparecer, tá? Então ele vira false. Cuidado que is hidden quer dizer que ele está escondido, né? É o contrário de está escondido. Se ele é verdadeiro, a peça some, né? E se ele é falso, a peça aparece. Percebam que existe uma inversão, na verdade, em relação a visível, né? O visível, se ele for on, ele é visível. E se ele for off, aqui é o contrário, tá?
Nesse momento você vai rodar essa ação que vai esperar 2 segundinhos, né? Ele perdeu, fez a animação, espera 2 segundinhos e roda esse bloco aqui, ó, action.run, ele vai rodar um bloco, tá legal? Esse bloco vai trocar o texto do fim de jogo e vai fazer essa variável pode reiniciar, virar verdadeira, para a gente tocar na tela e começar o jogo de novo, né? Legal, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, marquei ponto, errei, tá? Precisamos segurar esse evento de começar de novo, né? E outra coisa que aconteceu é que não apareceu o nosso texto porque eu acho que eu não dei um add child no texto, né? Então, outra coisa é que a gente tem o touch, né? Ele está funcionando o tempo todo, né? E essa variável que a gente criou aqui, ela justamente serve para bloquear o touch uma hora para o jogador não ficar jogando infinitamente, né? Vamos só testar então. Ó, pontuação, legal. Então, cliquei errado, acabou, tá? Ó, toque para reiniciar. Legal. Então, para bloquear o touch, eu vou... Isso tudo aqui só vai acontecer se o jogador puder jogar, né? Se não tiver terminado o jogo, vamos dizer, né? Então, você vai falar assim, ó, if pode jogar, aí ele deixa fazer a entrada do touch, né? Então, perdi. Se eu ficar tocando na cena, não vai fazer mais nada, porque perdeu, né, no evento de perder aqui. Ó, pode jogar virou false e acabou. A gente precisa de um método para reiniciar a nossa cena, né? Então, na hora do evento do touch, a gente pode chamar uma função, eu vou chamar de zero a cena, tá? E o que você vai fazer? A gente colocou o if pode jogar, né? Isso aqui só pode acontecer se eu falar assim, ó, if pode reiniciar, ele vai chamar o restart da cena, né? Então você fala pode reiniciar, vira falso até o jogo acabar de novo, né? E self.zera cena, vai chamar essa função. E aí a gente pode pôr um else if e colar, né, o nosso if que a gente já tinha. Aí sim, se o pode reiniciar não for válido, ele entra aqui e entra no input do jogo mesmo, né, até isso tudo então joguei, perdi. 1, 2, voltou, né, a flag pode reiniciar. Quando eu clicar, na verdade tudo que ele fez foi chamar o método zerar cena, né, mas legal. Eu vou trazer esse método aqui pronto para abreviar um pouco o nosso tempo, né? Então, o que essa zera cena vai fazer? Zerar a rotação do felpudo, reposicionar ele, zerar a pontuação, atualizar o label da pontuação. Existem duas variáveis aqui que a gente vai usar adiante. Uma para saber se o jogo começou e a escala da minha barra, tá legal? Então eu vou adicionar essas duas variáveis, ó, começou e escala da barra. E o método inicia a cena, por enquanto eu vou abreviar ele aqui, tá? Então o que esse método vai fazer? Esses dois aqui, a gente já vai falar adiante o que eles vão fazer.
O texto do fim do jogo vai sumir novamente, tá? E você vai limpar a lista de barris. Eu vou fazer um for nos barris de novo e vou dar um remove tanto da cena quanto do array, tá legal? Vai remover o item 0 e vou reiniciar o array novamente, vou inicializar ele de novo e fazer a configuração inicial da cena. Quem que é essa configuração da cena? Vamos já declarar ela aqui. Seria basicamente criar esses barris aqui. Então vamos tirar ele daqui e falar assim, self.cria inicia a cena, tá? E vamos jogar isso aqui para dentro. Aqui também você pode zerar a pontuação e inicializar o pode jogar, tá? Perdi, toque para reiniciar. Legal. Beleza? Precisamos agora colocar a nossa barra, né? Essa barra ela vai estar aqui cheia e ela vai diminuindo com o tempo, né? E conforme o tempo vai passando, conforme você pense muito para jogar, ela vai esvaziando até você perder, né? Essa barra, então essa barra ela vai ser, como a gente já declarou aqui, o contorno e que é uma imagem que a gente já tem e um shape node que é um retângulo, tá legal? Na inicialização da cena, ela sempre vai estar fixa, né? No did move to view, eu vou configurar as barras, os gráficos e adicionar eles na cena. Perceba que eu joguei o Z position dele para 100, para ele já ficar sempre em cima de todo mundo, tá? Bom, ele adicionou a barra aqui e o retângulo aqui embaixo. Bom, perceba que no meu código a barra ela está aproveitando o contorno, tá? Como o tamanho dela, tá? Então é legal ela ser declarada depois que o contorno foi criado, né? Por isso que ela foi parar lá embaixo. Então legal, a gente tem lá a barra, o contorno da barra. Percebam que esse gráfico aqui ele tem um pixelzinho vazado nas beiradas, né? Então eu usei uma escala de 1.15 só para crescer um pouco o contorno, mas eu vou fazer isso depois que a gente criar o frame da barra. Só para dar certo aqui a gente usar menos código e encaixar mais bonitinho ali o gráfico, tá? Então percebam que eu usei, aproveitei o frame dele primeiro e depois eu fiz a escala, senão ia ficar tudo igual, tá? Tive que dar essa invertida no valor. A barra ela tem que ficar sempre diminuindo, tá? A escala dela em x vai diminuir sempre. Quando você bater, você tem que dar uma empurradinha nela para ela não zerar aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é declarar um outro método, que é esse evento update. O update ele acontece a cada renderização da cena, né? Cada vez que o Sprite Kit desenhar a cena, ele vai passar por esse evento. Então, a escala da barra a gente já declarou lá em cima. Cada vez que ele passar aqui, se a escala for maior que 1, tá? Então, ela recebe 1 para não vazar da barra, né? E se o jogo está ativo, né? Se pode jogar e se começou, ele vai subtraindo, vai decrementando, né? 001 da barra. E se a barra chegar em menos que 0,1, 0,1 não, vamos por 0,05, vai, ele perde, tá? Quando ficar só um pedacinho ali
menor que só um pedacinho ele perde. E aqui a cada evento desse a barra vai receber a escala da barra, né? Que é uma variável que a gente já criou. Se você segura o command jump to definition, você pula para a declaração, esse float que a gente declarou aqui, né? Então começou. O que está acontecendo aqui é que ele está verificando se a variável começou, né? Mas a gente deixou ela como falsa e não usou mais ela, né? Vamos ver. Ó, quando você zera a cena, falso, e ela nunca fica verdadeira, né? Ela tem que ficar verdadeira quando você der o primeiro toque na cena. Ó, o primeiro toque que você deu aqui começou o true, né? Poderia até fazer uma verificação, né? Se começou for falso, começou vira true, né? Então, a partir desse momento começa a cena e aí a barra começa a ficar aí decrementando o valor da escala dela, né? Então toquei. Quando acabou o jogo também, ela parou, né? Reiniciei, zerei tudo de novo. Faltou o som na hora que ele bate, né? Então, nesse momento aqui a gente fala a barra acabou aqui, tem que ir mais rápido. Se eu deixar ela correndo, ó, quando ela chega aqui acaba, né? O que está faltando na verdade é quando eu der quando eu acertar, né? Quando eu pontuar, vamos ver, pontuar, ó, pontua, eu preciso na verdade acrescentar aqui um pouquinho na escala da barra, né? Então a gente fala aqui escala barra, mais recebe, sei lá, 0.1, não sei se é muito, vamos pôr 0.05. Legal. Aí tem que ir achando um desafio interessante, né? O tempo que reduz aqui tem que ser coerente, né? E fora que você poderia até aumentar a velocidade disso para ir aumentando a dificuldade, né? Para o player ir pensando cada vez mais rápido, né? Então, legal. Temos aí o nosso Timberman desenvolvido, funcionando aí no iOS, tá? Então, vamos continuar. Vamos implementar mais coisas aí no iOS, no Swift e aprender mais sobre a programação aí para os dispositivos iOS, games, né? Legal. Então, uma última olhada aqui no nosso código. Eu vou diminuir um pouquinho aqui minha fonte. Então, com 200 linhas de código aqui, a gente conseguiu criar um Timberman, tá legal? Todo no código aqui. Tá legal? Então, uma pequena passada aqui no nosso código e vamos continuar.